Olá pessoal, aqui é a professora Adriana Espíndola e hoje nós vamos falar sobre frações. O que é uma fração? Uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em várias partes iguais, tá? Uma fração, ela também pode representar uma divisão onde o numerador corresponde ao dividendo e o denominador corresponde ao divisor. Então, nós temos aqui o exemplo de uma fração, mostrando que o número de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador, tá? E aí podemos também representar essa divisão, onde esse número de cima é que seria dividido pelo número de baixo. Aqui nós temos a leitura das frações, tá? A forma como a gente lê, a fala, escreve, tá? A forma correta. Então, quando os denominadores são de 2 a 9, a gente vai falar, escrever dessa forma aí, tá? Denominador 2, a gente usa o termo meio. Então, nós temos aí a fração 1 meio, que equivale à metade, como vemos na figura. Outra informação é a parte de cima, ela sempre corresponde à parte pintada da figura. E a parte de baixo, ela sempre corresponde ao total de partes que foram divididas. Então, por exemplo, lá na fração 2/5, significa o quê? Foram 2 partezinhas pintadas e 5 partes divididas no total, tá? Então, aí nós temos todos os termos, a forma correta de falar e escrever as frações com denominadores de 2 a 9. Tá? Essa por última aí é 4/9, a fração tá um pouquinho apagada porque tá no cinza clarinho. Bom, quando os denominadores não são, de 2 a 9, são múltiplos de 10, do tipo 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, aí a gente vai usar esses termos agora, tá? Por exemplo, eu tenho a fração 2 sobre 1000, então a forma correta de falar seria 2 milésimos. Eu tenho uma fração 5 sobre 10.000, então seria 5 décimos de milésimo, tá? Então, para denominadores múltiplos de 10, a gente fala dessa forma. E para outros denominadores que são maiores que 10, tá? E não são múltiplos de 10, a gente fala o nome dos números, tanto de cima quanto de baixo, mais a palavrinha avos. Veja os exemplos. 2 sobre 11, então seria 2 11avos. 3 sobre 12, então seria 3 12avos, tá? Então, sempre usando a palavrinha avos no final. Essa palavra, ela não tem acento, tá? Senão ela viraria avós ou avós. E a gente não tá falando do nosso vovô nem da nossa vovó, tá bom? A gente tá falando de fração. Bom, as frações, elas podem se classificar de 3 formas. Frações próprias, quando o numerador é menor que o denominador, ou seja, o número de cima é menor que o de baixo. Aí do lado a gente colocou alguns exemplos. Temos as frações impróprias, aí o numerador já é maior que o denominador, tá? Já é o contrário das frações próprias. E, por último, temos as frações aparentes, que são aquelas frações que o número de cima, o numerador, é divisível pelo de baixo. Então, aí, temos 8 oitavos, que seria 8 dividido por 8,
dá 1. Então, é uma fração aparente. 6 meios. Então, temos aí 6 dividido por 2, 3. Né? O 6 é divisível pelo 2. E 10 quintos. 10 dividido por 5, 2. Então, essas são as frações aparentes, tá? Que são aquelas fraçõezinhas que o número de cima é divisível pelo número de baixo. E por fim, temos as frações equivalentes, que são aquelas frações que são diferentes, porém elas representam a mesma quantidade, tá? Nós podemos ver aí, ó, 3 barrinhas. As 3 barrinhas foram divididas em partes diferentes e foram pintadas também em partes diferentes. Mas quantidade de partes diferentes. Mas quando a gente vai analisar as 3 barrinhas juntas, as 3 barrinhas foram pintadas o quê? A mesma quantidade, né? Então, a primeira barrinha foi dividida em 2 partes e pintada uma, que equivale ao quê? A metade. Na segunda barrinha, dividiu em 4 partes e pintamos 2, que também equivale, está bem visível, que equivale à metade da barrinha. E na terceira, a mesma coisa, dividimos em 8 partes e pintamos 4. Então, está bem visível que as 3 barrinhas e as 3 frações, por mais que pareçam ser diferentes, elas estão representando a mesma quantidade. Então, isso é que são frações equivalentes, tá? Um teste aí para vocês, se vocês quiserem verificar se realmente representam a mesma quantidade. Só pegar uma calculadora e dividir aí na primeira fração, 1 dividido por 2. Na segunda fração, 2 dividido por 4. E na terceira fração, 4 dividido por 8. Vocês vão ver que o mesmo resultado vai aparecer nas 3 frações, que é o 0,5. Tá bom, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Beijinhos e até lá. Tchau, tchau.